Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos conversar sobre o Sistema EAD na formação livre em psicanálise clínica do nosso instituto. Boa noite, boa noite, boa noite. Não sei se na cidade de vocês está muito frio. Aqui no Rio de Janeiro está bem frio. Entramos até um pouquinho atrasada aí por conta de atendimento, né? Estava em atendimento. Então, a gente vai dando um jeitinho. Vamos chamar o pessoal. Oi, Margarete. Boa noite. É legal que faz um barulhinho igual campainha, né? Para bater a campainha, tá batendo na porta para entrar. Isso novamente. Tá me ouvindo? Tá me vendo? Estou te ouvindo e estou te vendo. Ah, beleza. Então, tá abrindo aqui para mim. Tá abrindo aqui para mim. Boa noite, doutora Margarete Alves, Meg Alves. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Instituto Priorize Psicanálise. Né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a formação livre em psicanálise clínica no Instituto Priorize Psicanálise no sistema EAD. E antes disso, né, a gente vai se apresentar. Agora ficou maravilhosa, tô vendo. Tá, agora ficou perfeito. Vou me apresentar, porque algumas pessoas são... Todo dia chega gente nova, né? Eu sou a professora e doutora Beatriz Avelar, sou a diretora do Instituto Priorize Psicanálise. E é a diretora aqui da aula também, que tenta coordenar com a ajuda de todos aqui e que tem uma longa jornada na psicanálise clínica, mas além da psicanálise também tem outras formações, né? Pedagogia, gestão de recursos humanos, psicopedagogia e neuropsicopedagogia clínica institucional, TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, analista comportamental, PNL, neurocientista, MBA em aprendizagem. São tantas formações e tudo para que a gente possa oferecer, né, o melhor para o nosso cliente, para o nosso analisando, para o nosso paciente, para as famílias que nos procuram, para os locais, as empresas que a gente atende. Então, são várias as formações. A Meg vai também se apresentar, por favor. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer muito grande estar com vocês aqui, estar com a Bia novamente. E hoje é uma live exclusiva, né, inovadora, que eu acredito que vai agregar muito a todos os que estão assistindo e os que vierem caminhar conosco, né? Eu sou a doutora Margarete Alves, mais conhecida como Meg Alves. Eu fiz até uma colinha, porque ultimamente eu tenho esquecido de alguns detalhes, então eu fiz uma colinha aqui para mim. Eu sou psicanalista clínica sênior, que é didata, né? Sou graduada em pedagogia, sociologia, criminologia, marketing e processos jurídicos notariais. Sou escritora de 2 livros, pela editora Eagle, né? O meu primeiro livro é a minha autobiografia. Hoje eu vou apresentar eles, Bia. Ó, minha autobiografia. Olha, O segundo livro também pela editora Eagle, só que eu sou coautora, junto com a Bia e mais 10 autores, né? Já falei dos livros, né? O primeiro é um livro bem interessante para todos, que às vezes acham, né, que a vida parou, que não tem mais jeito, né?
que é A Força do Amor Reescrevendo a História. E o outro, o nosso livro, que nós somos coautoras, também bem interessante, que é sobre relacionamentos tóxicos. E sou naturopata, pós-graduada em neurociências, neuropsicologia, psicopedagogia e neuropsicopedagogia clínica institucional, aplicadora de terapia ABA, mediação escolar, especialista em desenho infantil, mas hoje nós estamos aqui para falar sobre a psicanálise. Análise. Boa noite, Adriana. Boa noite, RA Social Media. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Então, assim, são muitas formações. Todos os professores aqui do Instituto, eles são profissionais que têm muita qualificação, profissionais que estão sempre se qualificando, né? O fato da gente ter diplomas, certificados diversos, não nos impede de continuar estudando, então estão sempre lendo, ou estão sempre escrevendo, ou estão sempre criando, ou estão palestrando ou sentados numa palestra para aprender um pouquinho mais. Então são pessoas que são muito qualificadas, né? E como a Meg falou, né, hoje a gente está aqui para falar sobre a psicanálise, a formação em psicanálise EAD. Por quê? Porque muitas pessoas necessitam do estudo EAD por questão de dificuldade com o tempo, não tem como hoje sentar numa sala de aula todos os dias, ou uma vez por semana, ou um sábado o dia inteiro, como a gente vê em algumas formações aí, ou estão em outra cidade, nessa outra cidade não tem essa disponibilidade, ou fazem dentro do seu tempo, então buscam pela formação, né, em psicanálise no sistema EAD. Porém, esse sistema EAD, o que a gente tem visto muito, e é o que o Instituto não faz e não vai fazer, é que o EAD, as pessoas também estão procurando por aquelas formações fast food, aquelas formações corridas, aquelas formações aceleradíssimas, para ter logo o certificado, para começar logo a atender, para começar logo a pegar, a ganhar, né, a receber dinheiro. E a psicanálise, ela vai muito além do receber dinheiro, né? Ela é autoconhecimento primeiro, para que depois a gente aplique para que outras pessoas aprendam a se autoconhecer, ressignifiquem suas vidas e tenham qualidade de vida. Então o EAD acaba ficando banalizado por conta dessas situações. Nós não estamos em hipótese alguma falando mal de nenhuma escola de formação, de nenhum instituto. Não é isso, não é sobre isso. É sobre a qualidade do serviço. Nós não vamos colocar uma formação em 6 meses, em 7 meses, em 5 meses. Não tem como. Então, o nosso semipresencial já foi apresentado aqui, são 18 meses. O nosso EAD, ele é em 13 meses. Por quê? Porque nós conseguimos, né, a gente consegue, através do EAD, alimentar a plataforma onde esses alunos serão instruídos. Então, são 13 meses, mas são 13 meses de muita dedicação, de muito comprometimento. Então, é isso que a gente precisa que vocês entendam. Não é mas a matéria é diferente do semipresencial. Não, a matéria não é diferente do semipresencial, é com a mesma qualidade, é a mesma matéria, é o mesmo material, porém, no EAD a gente precisou enxugar um pouquinho algumas situações e inserir outras dentro de umas que estavam mais leves, aí ficou um pouquinho mais denso. Mas é a mesma... tem a mesma qualidade, os mesmos professores, o mesmo conteúdo, né? Conteúdo exclusivo, criado por nós. Sim. Sim, criado. E assim, material, isso que Meg falou é importante, o material é exclusivo. O que a gente chama de exclusivo? Não é um material copia e cola da internet, né? A Meg está com uma colinha de papel aqui, eu estou com uma colinha aqui com o notebook aqui do lado. Por quê? Porque tudo que nós vamos trazer para cá, para essa live, nós fizemos reunião antes e alinhamos o assunto, para que fique bem claro. Por quê?
O material ele é exclusivo porque ele é pensado, gente. Ele é detalhado, ele é revisado, a gente apaga 1000 vezes para conseguir. A gente consulta a língua portuguesa, né? Porque a ortografia mudou já há um tempo, né? Então, não é de qualquer maneira. Esse material também, por direitos autorais, ele não pode ser repassado. Então, o aluno que é da escola, ele é da escola. Ele não vai pegar o material, baixar o material e sair distribuindo. Isso é crime, isso é antiético. E nós falamos sobre ética profissional. Vamos falar sobre ética profissional da formação do terapeuta, né? Então, assim, é um material de excelência. E é um material que vai estar sempre se atualizando. Por exemplo, a turma que vai começar agora, de repente, a segunda turma, a turma que vai começar em outubro ou no ano que já é um outro material. Por quê? Porque a farmacologia muda. Alguns transtornos às vezes mudam o nome, como já aconteceu do TEA, né, várias vezes, e outras mais. Então, a gente precisa atualizar de acordo com o que acontece. Sim, sim, tudo muda, né? Tudo muda. Então, é preciso que o material ele seja atualizado. A gente não pode vir com material de 1997 para vocês. Tanto é que quando a gente fez o conteúdo programático, a grade curricular, tem situações que nós tiramos, que não há necessidade de. E tem coisas que não tem que nós colocamos, porque é necessário. E como que a gente sabe que é necessário? Porque nós estamos no setting terapêutico todos os dias. Por isso eu entrei atrasada. Eu estava no setting terapêutico. Fala um pouquinho, Mary, fala um pouquinho. Eu gostaria de esclarecer, né? Sobre o EAD, inclusive nós teremos um artigo dentro da plataforma falando sobre a educação à distância, o que realmente é educação à distância, porque é uma educação de qualidade, tendo ética, né, tendo comprometimento para se estudar, não é pensando que nós vamos fazer um EAD, não vamos assistir a aula, vamos só fazer a matrícula e depois conseguiremos o certificado. Não! Haverá prova, haverá supervisão, haverá, esqueci o nome. Análise pessoal. Não, além da análise, seminários, caso, né? Então, os alunos realmente vão aprender e nós vamos estar ali junto com eles para tirar dúvidas, entendeu? Para explicar, reexplicar quantas vezes for necessário para que ele realmente compreenda o que é a psicanálise, como se portar dentro do setting psicanalítico, como receber, porque você se torna um psicanalista, mas você nunca sabe aquela pessoa que agendou com você, qual a demanda que ela vai trazer, né? Então é muito importante você estar preparado para qualquer tipo de demanda. Porque o que você vai receber é imprevisível. E você não pode, na hora, não sei o que fazer. Não. Você tem que saber o que fazer em todas as situações. E é esse o nosso propósito com o nosso online, né, o nosso EAD. É o diferencial. E uma situação que a Meg falou agora também, nós vamos estar ali juntos, né? Como assim juntos, se é EAD e as aulas são gravadas? Sim, posso te dizer que no nosso EAD, como em qualquer EAD, a maior parte das aulas são videoaulas, né? São aulas gravadas, claro, porque a gente entende que a pessoa que veio para o EAD é uma pessoa que está com tempo restrito. Tá com tempo difícil, então ela pode assistir à noite, ela pode assistir de manhã cedinho, ela pode assistir no caminho indo para o trabalho, enfim, ok. Mas nós teremos, nós temos na escola, mesmo sendo EAD, a gente tem um plantão de esclarecimento de dúvidas, que é um plantão de ampliação do conhecimento. O que é esse plantão? Nós vamos avisar com antecedência, por exemplo,
dia 25 de julho, de 15 às 18 ou de 15 às 17, a professora Meg Alves, a professora Guisselmar, a professora Ana Beatriz, a professora Andréia, a professora Fulano, vai estar na sala virtual neste link para tirar dúvidas. Não é para você ter aula, né? Ela não vai iniciar uma aula, ela vai estar na sala de plantão esperando alunos para tirar dúvida. E isso não é gravado. Você entra, você esclarece a sua dúvida e você sai. Outro colega entra. E é assim. Então tem esse plantão. Nós teremos, vamos marcar aula ao vivo online, colocando, né, para os alunos com antecedência. Ó, dia tal tem aula ao vivo online. Ah, mas, poxa, nesse dia, nesse horário eu vou estar de plantão, vou estar trabalhando. Nós vamos gravar e vamos disponibilizar na plataforma. Mas é uma oportunidade de estar presente ali junto com os professores. A gente tem o suporte no e-mail, a gente tem o suporte no WhatsApp do nosso horário comercial, onde você pode falar, pode enviar a sua dúvida direto para a escola pode encaminhar ao professor e o professor responde e a gente resolve. Então, assim, não é um EAD que está totalmente à distância, não. Você pode estar no México. Não, e não está solto, vai ser ali acompanhado. Os módulos vão ser liberados aos poucos, justamente para que não haja uma aceleração, né? Para que a gente vá acompanhando aluno por aluno, a gente vá, porque através da plataforma a gente tem como verificar quem assistiu a aula, né? Se tem alguma dúvida, se não tem, nós vamos acompanhando aluno por aluno. Então, aos poucos, não serão liberados os 13 módulos, não. Até porque cada módulo tem uma prova. Então, após essa prova, que será liberado para o aluno o segundo módulo, e assim, nós iremos correr. E assim, a gente vai frisar bem nisso, gente. Os nossos módulos, eu sempre falei isso, os nossos módulos, eles são liberados aos poucos. E eu já fiz cursos assim. E a gente sabe que o ser humano, ele está numa era de urgência, de emergência. Então as pessoas botam os vídeos, botam os áudios naquele 2.0 e vai embora. Só que você precisa entender, se você escolheu estudar psicologia, se você escolheu estudar yoga, se você escolheu estudar reiki, se você escolheu estudar psicanálise, se você escolheu estudar TCC, se você escolheu estudar Gestalt, você vai trabalhar com isso aqui, ó. Isso aqui, com a psique humana, com a mente do ser humano, que ao sair do seu setting terapêutico, ele é inserido em casa, no meio da família, no trabalho, no meio profissional, na sociedade, no mundo. Então, trabalhando com isso daqui, é muito comprometimento, é muita responsabilidade. Então, não pode ser aquele acelerado que as pessoas não leem material, assiste o início, o meio e o final do vídeo, não assiste o vídeo inteiro. Né? Só faz a prova e pronto. Não funciona. Não funciona. E a psicanálise, se você não se apaixonar, se você não valorizar, se você não degustar, não é para você. E a psicanálise, além de você estudar para você ser um profissional para cuidar de vidas, ao estudar, ao fazer as análises, porque o total do curso são 1.050 horas, mas são divididas, né? Entre análises, entre supervisão. Então, você está cuidando de você também. Porque você não tem como cuidar do próximo se você não estiver bem. Então, você automaticamente vai se cuidando, tendo autoconhecimento, ressignificando seus traumas, porque ninguém pode dizer que não tem trauma, porque ou veio da infância, ou veio do parto, ou veio da adolescência. Todos nós temos traumas, todos nós passamos por situações difíceis que a gente pensa, não, está tudo bem. Mas chega uma hora que as coisas começam a pesar. É como se fosse um copinho d'água, eu costumo comparar assim, um copinho d'água, as emoções vão chegando, enchendo, e a gente diz, não, tá tudo bem, tudo tranquilo. E chega um momento que transborda, né? E nós temos visto, né, muitas situações, muito suicídio, muitas pessoas que acham que não tem saída.
né? Mas por que elas acham que não tem saída? Porque elas esquecem que quem comanda todo o corpo é o cérebro. Se você tem uma dor de dente, você vai lá e corre para o dentista. Quebrou um braço, você vai para o ortopedista. Mas o cérebro, você, não, tá tudo bem, eu resolvo. E na verdade você não resolve. Porque quem dá ordem para você abrir os olhos, fechar os olhos, andar, urinar, evacuar, é o cérebro. Ele é o centro das suas emoções, do seu raciocínio, do seu cognitivo, do seu comportamento, de tudo vem daqui, ó. E se ele não estiver bem, nada em você vai estar bem. Você pensa que está bem, mas não está bem. Uma hora ou outra vai aparecer, ou em forma de fala, ou em forma de enfermidade, ou em forma de comportamento, vai aparecer. Então, o cérebro é prioridade para que você tenha qualidade de vida e possa estender a mão. Sim. Em qualquer E uma lugar que outra, você esteja. sim. E uma outra questão é, essas horas não é só de aula, né? Essas horas é de leitura, é de fazer os exercícios. Os módulos são liberados aos poucos. Cada módulo tem de 4 a 5 aulas, né? Essas aulas também são liberadas aos pouquinhos, porque se a gente liberar 5 aulas, a pessoa faz tudo em um dia só e não é assim que funciona. Então, essas aulas, elas têm vídeo, elas têm uma apostilazinha, né, sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Pode ser uma apostila de 2, de 3 folhas, como pode ser uma apostila de 10, 15, 20, 30 folhas. Não sei, né? Depende do tema, de como o professor vai abordar, né? Tem exercício, tem ferramentas terapêuticas. Por exemplo, o módulo 1, que é sobre a psicanálise, né? A introdução à psicanálise. A primeira atividade do módulo 1, antes da videoaula, é a anamnese, que você, como aluno, vai preencher. Por quê? Porque daqui a pouco você está com o paciente piloto e mais à frente você vai estar com os seus analisandos, com os seus clientes, com os seus pacientes e você vai precisar utilizar a anamnese. Então, a primeira atividade é você preencher aquela anamnese da sua vida ali. Ah, mas é quem vai ler? Só o professor. Só o professor. E ninguém vai divulgar. Mas você precisa se colocar no lugar de alguém que está sendo analisado, porque depois você vai analisar. E a primeira função é a anamnese. Então, você tem que ter tempo para fazer o exercício, você tem que ter tempo para ler o material. As avaliações, as provas são feitas em cima do nosso material, em cima das nossas videoaulas, né? Não é criado aleatoriamente. Pode ter módulo que tem prova, né, de múltipla escolha e dissertativa, e pode ter módulo que a avaliação vai ser a apresentação de um trabalho, vai ser a entrega de um trabalho. Fica a critério de cada professor conforme ele for administrando o módulo, né, o conteúdo. Então, não pode ser uma coisa corrida. Não pode. Nem pensem que por ser EAD vai ser assim, né? Eu achei aqui, ó, as 1.050 horas vão ser divididas em 1.000 horas de teoria, 20 horas de análise pessoal, 20 horas de estágio de supervisão e 10 horas de seminário. Sim, sim. Né? E a gente vai ter filme para debater, nós vamos ter livros para debater, tudo isso é indicado pelos professores, professora Beatriz, professora Margarete Alves, professora Guicemar, que entrou agora, boa noite, Gui, professora Andréia, né? Temos aí a Adriana, que entrou logo no iniciozinho também, que é psicanalista, que é advogada, que também fala sobre a lei de proteção de dados aqui, principalmente para quem trabalha, quem vai atender online. Nós temos o professor Jorge Neves, que é o nosso contador, que fala sobre contabilidade. Então, tudo isso... E assim, o tempo inteiro você vai ouvir também os professores do INSPRE instigando, impulsionando você a continuar estudando mesmo depois de ter o seu certificado na mão. Sempre. A gente não para de estudar, em nenhum momento. Em nenhum momento.
né? E por falar em certificado, o que que garante, né? Isso a gente também fala no curso, né? A gente fala no semipresencial, fala no EAD, fala o tempo todo. O que que garante? Quem vem para a psicanálise sabe que a psicanálise ela ainda não é regulamentada e eu acredito que não seja nunca, porque essa é uma indicação, inclusive, do CREMERGE, que é o Conselho de Medicina, né? E tem leis que amparam essa decisão, mas nós temos leis que permitem que a gente utilize a psicanálise, que a gente abra um espaço terapêutico, que a gente faça parte de clínicas. Tem muita gente, muito cliente procurando por atendimento em psicanálise clínica e tudo isso vocês vão ver no curso, né? Qual é a lei, quais são as leis que amparam, quais são as leis que permitem, né, que você possa clinicar. Se você fizer só a parte, no nosso caso, não. O curso é para quem vai fazer a parte teórica, prática e análise pessoal, é o tripé. Mas tem cursos que fazem separados. Eu só quero a parte teórica. Tem curso que faz assim. E aí você não pode clinicar. Com o tripé, cumprindo todo o conteúdo, né, programático, você pode sim clinicar sem invadir o espaço de nenhum outro especialista. Né? Isso é muito importante. Por quê? Porque psicanalista não fecha diagnóstico. A gente até pode falar de uma hipótese diagnóstica, mas a gente não dá diagnóstico, a gente não fecha laudo de ninguém. Né? A gente pode orientar, encaminhar essa pessoa para outros especialistas, mas precisamos aprender a respeitar. Isso está dentro de ética também. O que mais que a gente pode falar, Meg? Falamos de prova. Requisitos para quem pode se matricular, né? Quem pode estudar psicanálise, né? Acima de 21 anos, ter o ensino médio completo, idoneidade e comprometimento. Idoneidade. O que é idoneidade, gente? É você não ter nenhum problema com a justiça. Comprometimento, a gente está falando disso desde o início. Se você vem para um EAD e não se comprometer em fazer algo que a gente ainda não falou que é importante, você vai fazer uma formação de 13 meses no EAD. A plataforma vai ficar disponível para você por 15 meses, não é acesso vitalício. Nosso curso não é acesso vitalício. Você entrou, né? Você entrou, então você vai ter lá os 13 meses. Então eu posso fazer a prova depois? Não, gente. O acesso à plataforma é por 15 meses. Por quê? Porque nesses 15 meses você dá para você baixar o material que você quer baixar, arquivar o seu material, imprimir as suas apostilas. Mas as provas têm que ser feitas naquele período ali. O primeiro módulo tem que ser feita a prova do primeiro módulo, né? Sim. Quem fizer a prova e for aprovado no primeiro módulo. Isso. É uma sequência. Então, é só para você ter acesso para baixar o material. Deu 15 meses e um dia vai entrar em contato. Eu não consegui baixar a apostila do módulo 7, já expirou, gente. Então, o comprometimento começa aqui. Porque como é que você vai sugerir, elaborar, solicitar que o teu paciente, que o teu cliente tenha comprometimento se você não tiver comprometimento agora? Né? Então, isso aí é primordial. O psicanalítico passa pelo comprometimento desde o início, quando você começa a estudar. Né? Você se compromete a se curar, a se cuidar, a se especializar para poder cuidar da vida do outro. Porque nós temos o poder de levar uma pessoa para a direita ou para a esquerda. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado com o nosso conhecimento, com o nosso comportamento, para cuidar de vidas. Porque vai chegar no consultório de vocês pessoas desesperadas, como chega no nosso, em situações de risco, e vocês têm que estar aptos para poder solucionar o problema ali. Não pode deixar sair dali, porque se sair dali, talvez aconteça algo mais grave.
né? Então, nós temos que ter muita habilidade, muita ética, muito cuidado, muito respeito com a dor do outro, né? Porque, às vezes, não dói em mim, mas não é assim, você tem que ter empatia. Sim, Você não vai fazer uma cotransferência, mas você vai ter um acolhimento, porque a pessoa, quando te procura, ela te procura porque ela quer um acolhimento, ela está desesperada. Muitos deles já chegam querendo abortar, ou então querendo se suicidar. Tudo isso a gente recebe. E cabe a gente sim. ali, é a chance que eles estão pedindo socorro e que nós estamos ali para estender a mão e ajudar da melhor maneira possível. E daí a importância da continuidade do estudo, do comprometimento, para que a gente cuide da melhor maneira possível e seja uma referência dentro da psicanálise. Sim, sim. O aluno, né, que se matricula no nosso instituto, ele vai ter mais à frente, né, um acervo. A gente fala acervo, mas é um compêndio, né, de alguns materiais em PDF que a gente tem, né, que a gente recebe de grupos, então a gente vai passar como livros, às vezes filme, nomes de filme, artigos, como a Meg falou também, o bloco de estudos com o professor. O que é o bloco de estudo com o professor? Por exemplo, a gente fala, pincela baixa autoestima no curso em determinada matéria, mas a gente não tem uma aula específica de baixa autoestima. Mas, por exemplo, a professora Guisselmar que está aí, ela pode falar, olha, dia 20 de outubro, de 20 às 21 horas, eu vou estar neste link para falar sobre baixa autoestima. Os alunos que se interessarem, eles vão se inscrever, né, de forma gratuita, vão se inscrever para estar nessa sala virtual com ela para conversar sobre baixa autoestima. É um plus, é um plus. Aprender um pouco sobre isso, né? Qual é o manejo aí na questão? A gente também não tem tempo para falar muito sobre a questão de suicídio, mas a gente vai falar, né? O anti-suicídio no curso, porque tem temas que são outros cursos, mas a gente pode fazer um bloco de estudo com o professor. O aluno interessado, ele vai lá e ele vai se inscrever. Vai ficar gravado? Não sei, não sei, depende, gente, porque senão a gente precisa também se esforçar um pouquinho. A gente precisa. Por exemplo, quando eu fiz pedagogia, não existia o online. Não existia online. Eu tinha que ir de segunda a sexta na faculdade à noite, depois do trabalho. Então, assim, tem que ter um esforço, né? Todos os professores do Instituto trabalham, né, além do Instituto, atendem além do Instituto, estão nas suas funções, não deixaram as suas funções para estar 100% no Instituto, porque hoje a internet nos dá essa possibilidade. Então, são pessoas que têm os seus comprometimentos, que têm as suas funções, mas estão se doando ali porque a gente acredita na psicanálise, e a gente acredita, nós somos frutos de que a psicanálise dá certo. Então, não poderia ser diferente. Esses subtemas, né, como eu mencionei, suicídio, aborto, narcisismo e outras coisas mais, depois pode ter um subcurso, um curso Sim, extra, sim, pequenininho, mini para treinamento, mini especialização, cursos. para Sim, maior especialização, né? Para sim, quem não tem conhecimento nenhum ou quer conhecer mais um pouco, porque nós nunca sabemos tudo e nunca saberemos. Nós somos sim. eternos aprendizes, né? E quanto mais estudar, melhor. E esses cursos, né, que a gente lança quando o aluno está estudando com a gente, nós lançamos primeiro, né, para os alunos. Então, os alunos têm desconto também para adquirir esses mini cursos, que são cursos que vão agregar no teu dia a dia, no teu atendimento, no teu setting terapêutico. Por quê? Porque é impossível, gente, é impossível em uma graduação ou em uma pós-graduação você aprender tudo. Não, a gente tem que buscar muita coisa.
Sim, Muita e coisa. a maioria do aprendizado se dá na prática, né? A teoria Ela, você tem aquilo que eu falei, mas você nunca sabe quem você vai receber. Então, a prática que vai te dando bagagem, que aí você se interessa em buscar mais sobre aquele assunto que veio até você. Aí vem outro assunto, e aí você vai se desenvolvendo, né? sim. O nosso horário, né? Qual é o horário de funcionamento do Instituto? De segunda a sexta, de 10 às 18 horas, sábado de 9 às 14 horas, domingos e feriados está fechado. Então, por exemplo, mandou mensagem para o WhatsApp no domingo às 17 horas, você não vai ser respondido, né? Nós temos um horário comercial. Ah, mas eu mandei o e-mail na segunda-feira às 11 horas e ninguém me respondeu, hoje já é terça-feira. Nós recebemos muitos e-mails, nós recebemos muitas mensagens e elas são respondidas de acordo com a demanda. A gente vai resolvendo, a gente vai solucionando, a gente vai respondendo e você será atendido. Então, calma, calma, né? Não se desespere, que todos serão respondidos. Qualquer problema, não adianta colocar na rede social. Vem no suporte. Qual é o suporte? Nosso WhatsApp e o nosso e-mail. Por ali você será atendido. O nosso e-mail eu vou deixar até aqui no chat, né, para que se alguém tiver alguma dúvida com relação a... Subiu aí, ó. insprepsicanalise@gmail.com. Esse é o nosso e-mail. O WhatsApp, se alguém precisar depois, entra em contato comigo pelo direct e eu informo. Mas essas são as nossas informações precisas. Uma outra coisa, né, que a gente combinou é o nosso valor, gente, ele tá o mais enxugado possível. Assim, para o material que a gente oferece, para a qualificação que a gente está oferecendo, o suporte que nós estamos nos comprometendo a dar, está bem. Mas também esse valor só até dia 25, né? É só até o dia 25 de julho, né? Fala sobre o valor, Meg. Tem aí? Eu tenho aqui. Tem? Tem que achar qual é a folha. Peraí, são muitas folhas. É 1.370 no Pix e no cartão de crédito em 12 vezes de 141,69 até dia 25. Depois do dia E 25, esse valor volta ao valor real. sim, e esse valor, gente, ele contempla o tripé psicanalítico, coisa que em outras escolas, quando você vê assim, a formação em psicanálise somente 249, aí você abre lá no Saiba Mais e tudo, não está incluso a análise pessoal nem a supervisão. Você tem que ver por fora, você tem que fazer com eles. Tem outras formações que estão muito mais São acima. pagas por fora. São pagas por fora, sim. Mas eu vi a formação no local tal, no instituto tal, tá R$ 600, tá R$ 99 em 12 vezes R$ 99. Tudo bem, é a estrutura que eles estão dando, sabe? A estrutura que eles estão dando, eu respeito, mas eu não tenho como fazer isso, porque tudo aqui, gente, é pago. A plataforma é paga, os professores são pagos, ainda não são pagos, né, com a excelência que eu gostaria que fosse, vamos chegar lá, mas são pagos. O E o suporte é material será pago. todo exclusivo, preparado, O novinho, material, o material não é cópia. atualizado. Olha, o boleto, alguém perguntou aqui, J. Vital Mendes, na plataforma você tem 3 opções. Pix, à vista, que é 1.370. O boleto à vista, que é 1.370. A plataforma não divide boleto. E o cartão de crédito, que você pode dividir em até 12 vezes. A própria plataforma, ela não divide boleto, né? Então, não sei se consegui responder aí você. E esse valor realmente é até o dia 25 de julho, porque é por tempo, né? Como vai ficar gravada a live, para depois a pessoa não vir lá em novembro perguntar, mas era esse valor. É por tempo limitado, gente.
tempo limitado, né? Tempo limitado por quê? Porque ele era um valor, a gente colocou esse para poder fechar um pouquinho o EAD, mas é por tempo limitado, porque nós estamos oferecendo muitas coisas com tudo incluso. Tudo incluso. Você não vai pagar análise por fora, você não vai pagar apostila por fora, como uma colega perguntou ontem para mim. Você não vai pagar a supervisão por fora. Não, é tudo incluso. É tudo incluso. Então, assim, tem bastante coisa. Não tem como. Se você vê por aí formações aí com formação de 6 a 8 meses no máximo, cuidado com a aceleração. Cuidado com a aceleração. Por que a gente fala isso? Por conta do nosso curso, que a gente está querendo aluno? Não é por isso não. Porque nós atendemos pessoas que às vezes vêm dilaceradas e nós somos supervisoras de grupos, né, de novos, de candidatos a novos psicanalistas. A gente faz supervisão em grupo. E na supervisão as pessoas parecem que nem aula tiveram. Então, assim, cuidado com essas formações rápidas demais. Cuidado com isso. Para que você não esteja perdendo seu tempo e nem o seu dinheiro. E quando você se formar e começar a atender, você precisar pagar altíssimo por supervisão por fora, você tem que ter mesmo, mas muito mais alto, ou uma mentoria para que te ensine a trabalhar. E não é essa a nossa intenção. A gente quer que você saia não como o melhor do mundo, mas pelo menos sabendo onde está pisando, sabendo o que tem que fazer, trabalhar aí com o manejo correto, né? Não denegrir a imagem da psicanálise. Essa é a nossa maior intenção. Meg, quer complementar com alguma coisa? Esquecemos de falar alguma coisa? Acredito que falamos tudo, né? E essa última fala sua é importante porque nós vemos pessoas formadas procurando cursos para estudar mais um pouco, porque terminam o curso e dizem, eu não sei nada. Então é muito triste, né? A pessoa terminar um curso e se sentir insegura a ponto de dizer que não sabe trabalhar, não sabe como fazer. Então, a gente tem que avaliar bastante antes de se inscrever num Sim. curso. Sim. Então, o nosso curso ele fala de clínica psicanalítica 1 e 2, ele fala de estrutura psíquica, né, neurose, perversão, id, ego, superego, transferência e contra-transferência, manejo clínico, traumas, crenças limitantes, pensamentos automáticos. É tanta coisa, gente, é tanta coisa, ansiedade, né, transtorno e dificuldade, o setting terapêutico, né, o que é próprio do psicanalista fazer e do que não é próprio do psicanalista fazer. Sobre o DSM-5 a gente fala também. É bastante abrangente, sabe? Tudo aquilo que nós julgamos importante, nós vamos falar. Freud, E aí vai. Sim, Freud, Ana Freud, a Melanie Klein, o Winnicott, Jung, Lacan também, né? É lógico que esses outros a gente pincela, porque não tem como entrar para o Jung, então não tem nem como você entrar profundamente. Buscar até livros para conhecimento. Sim, indicaremos, né? Porque as pessoas, elas, às vezes você senta com outros psicanalistas e aí você vê a diferença do conteúdo. Poxa, mas ele aprendeu tudo isso no curso dele, no meu curso eu não vi nada disso. Não, ele não aprendeu tudo isso no curso dele, não. Ele buscou conhecimento, ele buscou ler, ele buscou informações para poder dominar aquilo dali. Eu não sei se você vai escolher um público-alvo para trabalhar, se é o infantil, se é o juvenil, se é o adulto, se é só mulher, se é só homem, se é ambos, se é idoso, não sei qual é o nicho que você vai trabalhar, se é, eu quero me dedicar a transtorno de ansiedade, eu quero me dedicar à angústia, eu quero
situações ligadas às emoções, feridas emocionais, eu não sei, mas a gente precisa compreender um pouquinho de cada coisa. A psicanálise, assim como a psicologia, como a criminologia, como a sociologia, como a clínica médica, ela tem um vocabulário, e esse vocabulário a gente precisa dominar. A gente precisa dominar. A farmacologia mesmo, a gente pincela. Por quê? Porque nós teremos também dentro do Instituto um curso sobre farmacologia, porque isso é muito extenso. Aí a gente tem ansiolíticos, tem muita coisa que não dá para falar no módulo inteiro, muito menos um EAD. Né? E precisa. Ah, mas eu sou obrigada, enquanto terapeuta, a saber sobre todos os medicamentos ligados às emoções? Não, ninguém vai gravar, né? Tem gente que consegue, ok, mas ninguém é obrigado a gravar. Mas você tem que saber que eles existem. E qual é a função? Porque a maioria, ou se não a maioria, boa parte dos pacientes, dos analisandos que chegam no setting terapêutico, chegam medicadas, ou chegam com uma determinada medicação. Até a medicação para a pressão arterial, que é a alta, né, que é a pessoa hipertensa, você tem que saber que se ela pode influenciar ou não no humor dessa pessoa. Então, nós precisamos ter essa noção. Mais alguma coisa que esquecemos? Pelo que eu olhei aqui, acho que você vai falamos deixar o tudo. link, né? Após que já está quase Sim, terminando. o link eu iria liberar hoje, mas eu vou fazer o seguinte, o link, até porque já está bem tarde, e eu não vou ficar olhando a plataforma, nem nada, e nem esclarecendo a dúvida agora, né, no final, porque eu vou salvar aqui, Tem botar até você uma como pessoa colaborador. que está assistindo aí a live, que é uma indicação minha, entendeu? Ah, Não sim. são uma questão de Nós temos ânsia. uma pré-inscrição. A gente tem uma pré-inscrição. Querendo fazer a pré-inscrição já para guardar a vaga, pode enviar no direct aqui, que aí a gente encaminha o link do formulário para você fazer essa pré-inscrição. Ah, mas já é para pagar agora, hoje? Não, essa pré-inscrição tem lá umas perguntinhas sobre você, sobre o seu desejo de fazer, né, a formação em psicanálise EAD, tudo direitinho. E aí a gente vai enviar o link direto para você no seu WhatsApp. Amanhã até às 16 horas a gente envia esse link. Por que amanhã até às 16 horas? Para a gente ver como é que vai ser aqui toda a repercussão que a gente está tendo aqui nessa live. Uma outra coisa, mas se a pessoa não entrou aqui na live e vai ver a gravação, como é que ela faz? Nós vamos botar o link aí na bio também, tá? O link para entrar lá na plataforma, tá bom? A Adriana colocou aqui, fico feliz com a proposta e seriedade da equipe. Minha amiga, né? A Adriana é advogada aqui, está junto com a gente também. Lá no espaço deles, lá que é a Ladear Cursos e Treinamentos, né? Que é um local maravilhoso aqui em Sulacap, na cidade do Rio de Janeiro. Desenvolve vários cursos na área de administração, na área de pedagogia, psicopedagogia, e é o nosso espaço de aula semipresencial também, né? Equipe de contabilidade, que é a ATS Contabilidade, está lá também para nos ajudar. Eles fazem parte aqui da nossa equipe, né? Então, gente, sejam muito bem-vindos. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Eu, professora Beatriz, a Meg, a Guisselmar, a Andréia, que é o Recriando com Emoções, a Adriana da Ladear, todos estamos aí à disposição para esclarecimento de dúvidas. Você querendo fazer a sua pré-inscrição, será um prazer. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E amanhã, às 16 horas, a gente vai estar liberando o link. E aí, liberou o link, pagou, já entra na plataforma, sim, porque você paga na plataforma. Você não vai mandar dinheiro para mim, você não vai mandar dinheiro para ninguém. Você vai pagar lá na plataforma. Então, a plataforma já libera o seu acesso. Lembram de Hotmart, Geduz e tudo? Só que a nossa plataforma é aqui o Wi-Fi. Então, você vai pagar lá e você já vai ter acesso ao curso. Acesso ao curso da seguinte maneira: tem a apresentação, tem as boas-vindas, tem o vídeo de instruções. Assistam os 24 minutos do vídeo de instrução.
né? Tanto é que lá no videozinho de instrução, no iniciozinho, eu acho que trepou ali a minha voz, então parece que são 3 meses, mas são 13 meses. Depois eu reforço isso, a formação EAD. Então tem um vídeo instrutivo passo a passo de como é a formação EAD, né? Até você chegar na aula do primeiro módulo. O primeiro módulo ele é liberado aos pouquinhos. E lembram do que eu falei que vai ter no primeiro módulo? Qual é o exercício que tem lá no início do primeiro módulo? Preencher a anamnese, que já vai te dar um bom trabalho. Um bom trabalho. E aí, depois que você preencher a anamnese e enviar, né, a anamnese, aí a gente vai liberar aos pouquinhos o vídeo do primeiro tema. Né, você vai se colocar aí no lugar do seu paciente lá na frente, né, e ver talvez o que ele, quando ele estiver preenchendo a anamnese com você, e ele se sentir emotivo, chorar e tudo mais, você vai lembrar que um dia você fez isso também. Porque alguns alunos nunca fizeram terapia, outros já sabem mais ou menos o que é isso. Mas quem nunca fez, não sabe às vezes do que a gente está falando. Então você vai aprender aqui no Instituto também. Tá bom? Sejam muito bem-vindos. Meg, muito obrigada por estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda também. Gui Selmar, Adriana, J. Vital Mendes 42. RA Social Media, Érica Costa Silva, Edinho, muito boa noite, obrigada aqui a todos que nos assistiram, aqueles que vão nos assistir depois, qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Então, Instituto Priorize Psicanálise agradece saúde mental e bem-estar, esse é o nosso logo. Sejam todos muito bem-vindos a uma instituição de colocar a psicanálise em prática de verdade. Você vai ter aula com professores que estão em prática na psicanálise clínica. E eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Boa noite, gente. Meg, um beijo, obrigada. Fica com Deus. Gente, tchau, tchau. Uma boa semana para vocês. E amanhã a gente está liberando aí o link para já ir direto para a plataforma, tá bom? Tchau, tchau. Beijo.